Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam bem. Aqui é o professor Dasley falando e estamos aí neste nosso segundo encontro desta quinta semana aqui em nossos estudos não presenciais. E queremos aqui dar continuidade a estes estudos, discutindo aqui com vocês as questões que propomos no nosso estudo não presencial referente ao dia de ontem. E lembrando que nós propomos para vocês os exercícios do livro didático 1, no capítulo de número 2, as páginas 68 e 69, nas quais se encontram as questões de número 23 a 30, certo, galera? Então, iniciaremos aí a nossa discussão de questões pela primeira questão, certo? Estaremos aí na questão de número 23, certo, pessoal? Questão de número 23. E aí a questão de número 23, ela diz o seguinte para nós: determina o valor numérico de cada uma destas expressões algébricas para x igual a 2, certo? Então, nós temos que tomar como ponto de partida, primeiro, o que é o valor numérico e, segundo, que este valor numérico será aí igual a 2. Lembrando que valor numérico, de acordo com o que nós vimos no vídeo de ontem, é justamente eu pegar a minha expressão algébrica e substituir cada variável, isto é, cada letra, por número, certo? De acordo com a correspondência que será apresentada na questão. Então, vamos aqui trabalhar este item A, certo? Onde nós temos a expressão algébrica x ao quadrado mais 3x mais 2 e é dito no enunciado aí, valor numérico igual a 2, ou seja, eu vou substituir o x por 2. Então, percebam que a conta aqui não é difícil. Se eu tenho aqui x ao quadrado, então significa que eu vou tirar esse x e vou pôr justamente quem? O 2. Então, ao invés de ficar x ao quadrado, eu vou ficar aí com quem? 2 elevado a 2, isto é, 2 ao quadrado, certo? Eu substituí, eu tirei o x e pus o 2. E aí, veja só, é mais, estou seguindo o que tem aí na minha expressão, 3x. Lembrando que todas as vezes que eu tenho um número junto com uma letra, isso significa que eu tenho o quê? Uma operação de... uma operação de multiplicação. Então, na verdade, esse 3x, eu vou fazer o quê? Eu vou ter 3 vezes x. Só que como eu vou fazer o valor numérico de x sendo igual a 2, então substituo e ponho 2 aí. 3 vezes 2. Por último, mais quem? Mais 2, certo, galerinha? E aí, fazendo essas contas aí, lembrando que eu inicio aqui resolvendo essa potenciação, 2 elevado a 2, vou obter aí 4. Agora sim eu posso responder essa multiplicação, 3 vezes 2, 6, e por fim adicionar aí 2. E percebo que eu obtive aí apenas uma soma de 3 parcelas, certo? Obtendo aí ao todo 12. Então, 12 será o meu valor numérico para essa expressão algébrica aí, quando eu substituo o x por 2, certo, galerinha? A mesma coisa eu vou fazer aí nesse item B. Eu vou substituir o x por 2 e vou efetuar as minhas operações, certo? A solução ela aí será de maneira semelhante ao que nós acabamos de fazer aqui. Então, vou deixar esse item B aí com vocês, certo? Lembrando que quaisquer dúvidas, temos aí o nosso ícone em atividades de dúvidas e comentários e vocês podem lá publicar sua dúvida, certo? Mas a ideia aqui dessa solução é a mesma que nós acabamos de usar aqui. Vamos aí agora para a questão de número 24, certo? A questão de número 24, né, pede para que nós façamos aí o que é pedido. No item A, ele diz o seguinte: escreva duas expressões algébricas que representam
a área total da figura abaixo. E aí nós temos que lembrar primeiro o seguinte, que figura é essa? Isso, eu tenho aí um retângulo, certo? Então, eu tenho que lembrar aí, já que ele está me pedindo a área total da figura abaixo, e a minha figura é justamente um retângulo, então eu tenho que lembrar como é que nós procedemos para encontrar a área do retângulo. E aí lembram que todo retângulo, a sua área é obtida multiplicando o quê? A medida do comprimento vezes a medida de sua largura, certo, galerinha? E aí vejam que eu tenho duas formas. Eu posso pegar a área e fazer de uma maneira em que eu já olho essa figura de forma total, isto é, eu olho aqui o retângulo com largura A, certo? Ele aqui é largura A, e comprimento eu já vou olhar desse lado aqui, desse ponto aqui até esse. E se eu olhar desse ponto até esse, então eu vou ter que justamente o comprimento é o quê? A mais B. Então, uma maneira de determinar a área aí dessa figura é fazendo o quê? Multiplicando a medida da largura, que nós já sabemos aí que é A, e aí eu multiplico isso por quem? Vou multiplicar pela soma aí desses dois comprimentos, o comprimento menor A mais o comprimento maior B. Então, isso aí vai me dar o comprimento total deste retângulo, certo? Então, uma maneira de encontrar aí a área é fazendo essas contas aí, certo? É uma expressão algébrica que me faz chegar na área do retângulo todo, na área total. Se eu olhar para esse retângulo como composto por duas figuras menores, por um quadrado aqui nessa cor em roxo e um retângulo nessa cor verde cana, então eu posso também olhar o seguinte, eu posso obter aí a área através da soma das áreas de cada uma dessas figuras, desses polígonos. Então, lembrando, área de retângulo, lembrando que todo quadrado é um retângulo, é multiplicar comprimento vezes largura. Então, eu multiplico aí esse A, que é a largura desse primeiro quadrado aí, dessa primeira figura, vezes o comprimento, que também é A, certo, galerinha? Então, já tenho aí a área do primeiro no primeiro retângulo, primeiro quadrado. Aí, como ele quer a área total, então eu faço a soma da área desse quadrado com a área desse retângulo menor aqui. Lembrando que esse retângulo menor, ele por sua vez também tem a mesma largura do quadrado, ou seja, ele também tem A como largura, vezes quem? Vezes o comprimento, que no caso dele aí agora é quem é? B, certo? Então, percebam aí que nós temos duas expressões aparentemente diferentes, mas que no fundo, elas representam a mesma ideia, elas representam a área total da figura, certo, galerinha? Lembrando que aqui que tanto eu posso ter comprimento vezes largura, como largura vezes comprimento, porque a multiplicação é uma operação comutativa. A ordem dos fatores não altera o produto. Aí vejam só, no item B ele pede o seguinte, calcula o valor numérico de uma dessas expressões para A igual a 3 e B igual a 6. Então, vou pegar essa última expressão aqui, que serve para o nosso caso, certo? Que é a área da figura total. E vejam só, essa expressão aqui em particular, ela é um exemplo de expressão algébrica, porque ela contém números, operações e valores a priori desconhecidos representados por letras. Só que agora veja que ela vai assumir um caráter numérico, porque eu vou substituir A por 3 e vou substituir B por 6. Então, veja só, para encontrar a área, simplesmente eu pego onde tem A, eu vou colocar 3, portanto, eu vou ter aí 3 vezes 3, e onde tem B, eu vou colocar 6. Aí, lembrando que eu vou ter mais A, que continua sendo 3, né? Vezes quem? Vezes B, que é 6. Fazendo essas contas aí, eu vou ter o quê? 9. 9 mais 3 vezes 6, 18. E 9 mais 18, eu vou obter quem aí no final como resposta? 27, certo, galerinha? Então, eu vou ter aí de área 27 centímetros, o que? Quadrados.
quadrados. Lembrando que nós estamos trabalhando com área, então unidade de medida de área sempre tem lá quadrado como expoente, para indicar que é a área. Beleza, galerinha? Andando aqui na questão 25, nós vamos proceder da mesma forma que nós fizemos lá na questão 1 no item A, que vocês também vão poder fazer o item B, dessa mesma maneira. A diferença está nos números. Mas dessa questão eu vou escolher aqui agora o item B, certo? Lembrando que eu estou deixando aí alguns itens para vocês treinarem, mas que quaisquer dúvidas vocês podem entrar em contato conosco, certo, galerinha? Lembrando que aqui eu tenho uma divisão, né? Divisão de dois termos, do numerador pelo denominador. Só que agora veja que aqui nessa parte, nessa primeira expressão, eu tenho um exemplo de expressão algébrica. Por quê? Contém números, operações e letras. Mas veja que agora eu vou fazer a substituição. Hein? X por 8 e y por 5. E quando eu faço essa substituição, eu passo agora a ter um exemplo de expressão numérica, certo, galera? Então, o Vn, isto é, o valor numérico dessa expressão algébrica, levando em conta aí quem nós vamos substituir por quem, vai ficar o quê? No numerador eu vou ter uma soma, né, de 8 mais 5, certo, galerinha? Que dá 13, né, inclusive. E no denominador eu vou ter o quê? Eu vou ter a subtração, né? Vou ter aí 8 menos 5, né? E aí 8 menos 5 que dá quanto? Isso, 3, né? Então, vou ter aí 13 terços, certo? 8 mais 5, 13. 8 menos 5, 3. Então, vou ter aí 13 terços, certo? Que vai ser aí o nosso valor numérico dessa expressão algébrica para esses valores de x e y, respectivamente. Certo, galerinha? Na questão de número 27, nós vamos proceder aí da mesma forma. Lembrando que eu vou deixar esse item A aí como tarefinha para vocês, certo? Mas lembrando, a maneira de proceder é análoga, não tem diferença alguma, só os números mesmo que vão mudar, mas a ideia de substituir e efetuar as operações continua válida, continua a mesma. Assim, nessa questão 27, essa questão 27 eu vou trabalhar aqui o item A, certo? E vou deixar o B como tarefinha para vocês. E aí, lembrando, né? Nesse caso, parece uma expressão algébrica mais cabulosa, né? Mais complicada, porque tem aí raiz quadrada, potenciação, multiplicação, divisão. Temos aí as 4 operações, né? Adição, temos subtração, temos multiplicação aqui disfarçada, temos a divisão, que é a própria fração, potenciação e temos ainda a raiz quadrada. Então, bem completa, né? Um exemplo bem completo de expressão algébrica. E aí ele diz o seguinte, eu vou substituir A por 1, vou substituir B por menos 6 e vou substituir C por 8, certo? Isso aqui eu vou até mudar aqui a forma de fazer. Aí lembrando, então a primeira coisa que eu vou fazer aí é o quê? Eu vou ter que reescrever essa expressão, só que fazendo as devidas substituições, certo, galerinha? Então, quando eu for substituir aí, eu vou ficar o quê? Com o meu valor numérico, certo? Sendo quem? Lembrando, numerador, né, eu coloco lá o traço para separar o numerador e o denominador. Aí tem um cuidado, porque eu tenho um menos da expressão e tenho o menos do B. Então, percebam que eu tenho 2 menos aí, menos por menos. Então, eu tenho menos da expressão e tenho o menos do número que eu vou substituir no lugar de B, que é quem? Menos 6. Então, eu tenho que ter um cuidado aí especial, certo? Mais a raiz quadrada de quem? Desculpem aí, né, um pouquinho dessas ladeiras aí, mas dá para vocês pegarem a ideia, certo? B ao quadrado, novamente, o B eu vou substituir por um número negativo. E a ideia aqui é que quando eu substituo por um número negativo, eu sempre utilize parênteses para não confundir as coisas. Então, eu tenho menos 6 ao quadrado, né? Menos 4, certo? 4 vezes quem A, que é 1, certo? Lembrando que eu tenho uma multiplicação aqui. E vezes quem? C, que vai ser 8, certo, galerinha? Então, a raiz quadrada dessa expressão aí. Isso tudo sobre quem? 2 vezes A. Lembrando que A aí é 1, certo? Aí, vejam só, veja que agora eu tenho expressão puramente numérica. E em expressão numérica eu faço, né, de acordo como nós já sabemos aí, né?
resolver as operações, né, na sua respectiva ordem. Potenciação e radiciação primeiro, multiplicação e divisão segundo, e soma e subtração por fim. Aqui, lembrando que no início é menos por menos, como eu expliquei a vocês, mais, então eu posso colocar simplesmente o 6, né? Dentro dessa raiz quadrada eu tenho aí uma expressão, então eu tenho que trabalhar o que tem aí dentro. Menos 6 ao quadrado, que significa menos 6 vezes menos 6, aí uso regra de sinais, menos por menos mais, fico com 36, certo? Menos quem? 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 8 dá quem? 32, certo, galerinha? 32, dividido por quem? Por 2. Aí, lembrando, ainda continua aí com uma expressão dentro do radical, então eu tenho que resolver essa expressão aí dentro. 36 menos 32 dá quanto? Isso, 4, né? Então, sair sobre 2. Raiz quadrada de 4, né? Já sabemos aí que é quem? Isso, muito bem, 2, né? Então, por fim, aí eu vou ter 6 mais 2 dividido por 2. Nesse caso aqui, eu trabalho primeiro o numerador, que eles estão agrupados, apesar de ser uma soma, mas eu trabalho primeiro ele, primeiro aí, né? Então, 8. Por fim, 8 dividido por 2, eu vou obter quem? 4, certo, galerinha? Então, obter um 4 aí como valor numérico dessa primeira expressão. Foi uma conta um pouco mais maçante, mas deu para vocês pegarem a ideia. Lembrando que o item B é ficando como tarefinha, mas a ideia é a mesma, só muda os números. Lembrando, quaisquer dúvidas, podem ir lá nas atividades, na atividade dúvidas e comentários e postar a tua dúvida, certo? Questão 28, nós temos aí um terreno, né, que é formado por esses dois polígonos aí, e ele pede o seguinte, que nós primeiro escrevamos a expressão que fornece a área desse terreno. Então, veja só, a área desse terreno agora, que é um terreno irregular, começa aqui com um retângulo menor e depois cresce aqui para esse retângulo maior, né? Começa com esse retângulo menor aqui e depois vai para esse retângulo maior aqui. Então, nesse caso, eu vou usar a soma de áreas, onde eu faço a área do menor e somo com a área do maior. Lembrando que a área de um retângulo é multiplicar comprimento vezes largura. Então, eu tenho aí que a área vai ser o quê? A área vai ser a multiplicação aí de z vezes y, certo? Para o menor. E aí eu vou pegar essa área aí e somar o quê? Com a área do maior. E lembrando que o maior é um quadrado, é x vezes x. Vou obter assim x ao quadrado, certo, galerinha? Obtendo assim uma expressão algébrica. E aí veja que agora ele pede para que eu determine a área desse terreno, dessa expressão algébrica aqui, para esses seguintes valores aí, 18 para x, 15 para y e z 13. Então, pega essa expressão aí e faça a substituição, porque valor numérico é isso, é substituir. Z, que é 13, né? Vezes quem? Vezes 15, certo? Então, faça essa conta aí e adiciono quem? Adiciono 18 elevado a 2, certo? E aí eu resolvo essa operação aí, vou deixar como um presentinho para vocês treinarem aí as continhas, certo? Quem é? Pam, 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 pam. Vou deixar aí como conta, como atividade para vocês treinarem. 8º ano, então isso aqui é bem tranquilo, certo? Treine, é bom que vocês vão treinar o algoritmo da multiplicação, algoritmo da soma, isso é bom, certo? Mas a ideia é essa, substituiu as letras por números e resolve as operações. Nessa questão 30, certo? Eu vou fazer a 30 porque a 29 ela é de maneira semelhante a essa questão 18. Então, a lógica é a mesma. Vou para a 30 porque ela é bem interessante. Um reservatório já está com 200 litros de água. Então, se ele já está, você já sabe que esse valor aí ele é um valor fixo. Independentemente se encha mais, eu já começo com isso aí, 200. E aí diz que uma torneira despeja nesse reservatório o que? 25 litros de água por minuto. Então, se é 25 por minuto, então eu vou ter o que? A cada minuto, eu vou ter 25 litros. Então, à medida que eu for aumentando os minutos, eu vou multiplicando pela quantidade de litros. Ou seja, eu vou ter aí 25
a cada minuto, certo? Vezes cada minuto. E aí só que ele diz o seguinte, qual a expressão algébrica, então sei que vai ter letra aí no meio, né? Que representa o número de litros de água no reservatório após X minutos. Então, se é X minutos, eu acabei de dizer que é uma multiplicação, eu simplesmente faço isso aqui, 25 vezes X, certo? Então, lembrando, a cada minuto, ou seja, a cada X minutos, eu multiplico por 25, que vai me dar a quantidade de litros por minutos, e adiciono os 200, que já é o que tinha anteriormente. Certo, galerinha? Já o item B, ele pede para que eu encontre o valor numérico, ou seja, já sei que vou ter uma substituição, né, dessa expressão para x igual a 12. Então, a mesma ideia. O valor numérico vai ser o quê? Eu substituir. No lugar de x, eu colocar 12. Então, eu fico aí com 200 mais 25 vezes quem? Vezes 12, né? Novamente, uma continha aí para vocês responderem como tarefinha e assim treinarem aí o algoritmo da soma e da multiplicação, certo? Oitavo ano, então isso aí é trivial para vocês, vou deixar como tarefinha, mas é bem tranquilo. Esse resultado aqui vai ser justamente o quê? Vai ser o valor numérico aí dessa expressão para esses valores de x, para esse valor de x. E por fim, no item C, nós temos o seguinte: no item B, o que representa a igualdade x igual a 12? Então, se nós voltarmos aqui, lá no item A, nós vamos ver que x representa justamente o quê? Minutos, né, com a torneira aberta. E se ele diz agora x igual a 12, significa que justamente esse 12 aí é a quantidade de quê? De minutos, né? É a quantidade de minutos que a torneira permaneceu aberta, despejando 25 litros, né, a cada um desses 12 minutos, certo, galerinha? De acordo com o enunciado aí. Então, espero que vocês tenham aí aproveitado essa discussão das questões de alguns itens aí, né? Deixei alguns como tarefa para vocês mesmos exercitarem, muito embora estarei aqui de prontidão, né? Lá em dúvidas e comentários para vocês irem lá, né? Professor, não entendi, né, como faz a questão 29, o senhor disse que é igual a 28, mas não entendi. Então, vai lá, pode ir lá, que nós estamos aqui para tirar todas as suas dúvidas, certo, galerinha? Então, forte abraço e até mais, né?